Intestino preso. O porquê que eu não consigo fazer cocô como algo fisiológico, né? Como eu comi, defequei, fiz o meu cocô. Então, o porquê mulheres sofrem mais vem falar sobre algo que acomete muito mais nós mulheres, que é o hipotireoidismo. O hipotireoidismo como uma patologia onde nós reconhecemos a deficiência de T3, só que nós conhecemos a deficiência de T4 unicamente como o nome hipotireoidismo, ela vai interferir de uma forma muito importante na nossa mucosa intestinal, a ponto de fazer com que um simples ato de eliminar o que não serve mais para o corpo fica retido e preso. É por isso que nós vamos falar hoje o porquê o hipotireoidismo está alterando o seu intestino. E ele pode ser causa e pode ser consequência, os dois ao mesmo tempo. Antes de falar um pouquinho sobre o hipotireoidismo, as mulheres, elas possuem uma incidência maior, né? As meninas com hipotireoidismo só relembrar, pelo alto fluxo. Alto fluxo menstrual. Alto fluxo vai fazer a diminuição de ferro. Então, por isso que quando a gente fala de meninas, nós temos que, as mulheres precisam ter uma ferritina, que é um depósito de ferro, uma proteína que guarda, é como se ela fosse assim, redondinha, e guardasse no interior dela um monte de moléculas de ferro. Esse ferro, ele é muito importante no nosso organismo, só que ele é muito perigoso quando ele está solto. Então, preso na proteína ferritina, ele é ótimo. Essa ferritina fica presa principalmente no fígado e ela é liberada à medida que é necessário. E a tireoide, ela tem uma das condições para ela liberar o hormônio tireoidiano é ter ferro. É por isso que uma das principais causas de hipotireoidismo, então se você tem hipotireoidismo, é importante que você saiba a causa. É por alto fluxo ou por uma autoimunidade? Porque mulheres sofrem mais, também vem falar desse item, né? Que a mulher, ela tem um sistema imunológico mais potente e mais rápido do que os meninos. E é por isso que pelo menos 80% das doenças autoimunes, elas são afetadas em mulheres, por causa dessas características. Alto fluxo ou doença autoimune, a tireoidite Hashimoto. Mas vamos começar do começo. Primeiro, muitos de vocês não assistiram ainda os nossos vídeos e olha, a gente tem muito vídeo falando sobre hipotireoidismo, mas é sempre bom relembrar o que é essa patologia tão frequente entre nós, mulheres, os homens também, mas em menor quantidade, e por que isso afeta tanto a nossa vida. Porque esse hormôniozinho chamado T3, que é o verdadeiro hormônio tireoidiano, é o ativo, né? Ele dita o nosso ritmo de funcionamento em todas as células, gente. É que o tema hoje é intestino preso, mas todas as nossas células possuem receptores para o T3. Todas as nossas células funcionam a partir desse hormônio tireoidiano. O ritmo e a energia de cada uma das células, principalmente das células que se trocam muito rápido, que é o cabelo, pele e intestino. É por isso que muitos de vocês já ouviram falar que quando uma pessoa começa a fazer quimioterapia, ela perde os cabelos e ela tem uma diarreia muito forte, porque ela não tem esse turnover, essa troca rápida. Turnover significa renovação. Essa renovação celular que acontece nos cabelos, na pele, nas células do intestino, elas são ditadas, depende do ritmo da presença ou não do T3 ativo. Então, se todas essas células nossas possuem uma renovação, só que a mucosa intestinal,
olha aqui, ela se renova de 3 a 5 dias. Isso é muito rápido. Uma pele se renova de 28 em 28 dias. É um pouco mais lento. Mas a mucosa intestinal, ela precisa se refazer constantemente. A mucosa de todo o sistema gastrointestinal. E quando eu não tenho esse T3, eu vou diminuir essa renovação e a minha mucosa vai ficar menos eficiente. Ela vai diminuir, vai ficar hipotrofiadas. A mucosa do intestino, as células são assim, ó. Elas têm vários dedinhos. Depois outra aqui. Por quê? Porque esses dedinhos aumentam a superfície de absorção. Aqui tem o alimento. Esse alimento vai conseguir penetrar de uma forma mais importante nessas vilosidades. E quando eu tenho menor hipotireoidismo, menor T3, baixo turnover, ela vai ficar hipotrofiadas, elas vão ficar menorzinhas, vão absorver menos nutrientes. Você vai ficar um pouco mais de desnutrição. Esse sangue, né? Aqui está o sangue. Esse sangue que devia estar rico em nutrientes vai acabar não tendo os nutrientes que ele devia ter. Diminui a secreção de fluidos e muco. Nós possuímos um muco protetivo e líquidos aqui para se juntar com o alimento, envolver o bolo fecal e sair de uma maneira mais fácil, né? Aquele cocô que a gente fala plof, que você está no vaso sanitário e você vê o barulho porque é o cocô caindo na água do vaso sanitário. Então, existe algo que comanda a divisão das nossas células. O T3, ele é esse hormônio. Então, todas as células possuem receptores para ele e ele ativa os genes que vão estimular fazer as proteínas que vão constituir as células dos enterócitos. Esse turnover, essa troca de 5 em 5 dias, porque é uma região, Deus coloca aqui 80% da nossa imunidade, exatamente porque é uma região onde a gente tem contato com alimentos, com vírus, com bactérias, com contaminantes. Então, 80% da imunidade está aqui, ela tem essas vilosidades, ela secreta fluidos e muco. Tudo é pensado porque o primeiro hormônio a aparecer no feto é o T3. Envelhecer é perder T3. Ter hipotireoidismo também é diminuir T3. Só que muitos não têm esse diagnóstico. Vamos aqui entender essa cascata hormonal do hipotireoidismo, tá? Porque às vezes só pedir TSH não vai resolver o seu problema. Então, aqui um cérebro, a glândula hipófise, se a gente fosse pensar, ela está aqui no meio das minhas duas sobrancelhas, coincidindo com um pouquinho antes do meio da cabeça. Essa hipófise conversa com a glândula tireoide no pescoço através desse hormônio tireoidiano, né? É um hormônio cerebral chamado TSH, o hormônio estimulador da tireoide. Então, a forma que o cérebro tem. Então, a cabeça, vamos falar assim, o cérebro tem de conversar com o corpo é através do hormônio estimulador da tireoide. Então, quando o cérebro entende que esse turnover do intestino não está acontecendo da forma que deveria, ele vai falar: "Ô, TSH, aumenta, por favor, conversa com a tireoide para que ela produza um hormônio chamado T4 e ele também vai produzir o T3, ok? Ele vai produzir o T4 e o T3 na presença de ferro. Eu preciso de ferro, eu preciso de iodo inorgânico, eu preciso de vitamina D3. Esse aqui é o mínimo necessário como matéria-prima para essa tireoide produzir T4 e T3. Eu precisaria também de tirosina.
que é um aminoácido que vem da fenilalanina ou dessa conversão que vem dos nossos alimentos, ovos, carnes, alguns vegetais, tem alimentos, não é ultraprocessado. Então, se eu tenho matéria-prima, eu vou produzir o T4, que esse não é um hormônio. Ele é chamado de pró-hormônio. Por que pró? Porque ele vai se tornar um hormônio. O T3 é um hormônio. Esse sim é o hormônio. Não tem receptores no corpo inteiro, não existe receptores para o hormônio T4. Tá, mas por que a medicina trata simplesmente com T4? Por alguns motivos, tá? Um dos motivos é difícil fazer microgramas. Então o T3 tem que ser tomado nessas microdosagens de manipulação. Hoje em dia no Brasil só existe a manipulação. Existe no exterior a forma, nos Estados Unidos, no Canadá, uma forma comercializada de T3, mas é complicado isso. No Brasil nós temos a manipulação, só que aqui exige que a manipulação seja realmente confiável. A maior parte dos colegas médicos que não gostam de prescrever T3 é porque tem esse problema com a farmácia de manipulação. E eu falo sempre para vocês que isso é nossa pedra no sapato mesmo. A farmácia de manipulação ela é maravilhosa, só que ela tem que ser uma mini indústria. É por isso que quando a gente fala em manipulação, a gente fala numa farmácia capacitada para produzir hormônios. Produzir suplementos, minerais, vitaminas, qualquer farmácia produz, né? É claro que também tem a qualidade da matéria-prima, mas produzir um hormônio como o T3 precisa ser altamente confiável e industrializado. Importante que deturpa muito, né, o uso do T3 pela medicina é que muitas clínicas utilizam como forma de emagrecimento, até injetável, gente. Então, de novo, né, o emagrecimento, aquele que a gente compra injetando remédio, injetando T3, isso é fora da casinha, isso está errado, no meu ponto de vista está errado, porque emagrecer é algo que você tem que conquistar. Só dá valor quem paga, só dá valor quem conquista. Emagrecimento é conquista. Então, não pense vocês que para mim é fácil também. Zerar leite, glúten, álcool, açúcar, tudo isso para mim é envelhecer, fazer mais atividade física, comer menos com mais consciência. Devia até comer menos, né? Não, até deveria, mas ainda como. Então, isso fica aqui a orientação. Mas existe as farmácias que manipulam direitinho e existem excelentes resultados. Oi, gente, parei aqui um pouquinho para falar com vocês que se você deseja estar no evento presencial comigo, eu vou colocar um QR Code aqui e que você preenche e a minha equipe vai estar entrando em contato com vocês. Vamos voltar aqui para o nosso hormônio. Como eu disse, o pró-hormônio T4, que nenhuma célula do corpo tem receptores para ele, o cérebro, ele é um órgão inteligente. Ele fala, não, tudo bem, ninguém tem receptor, nem eu, mas eu aceito o seu T4. Por que ele aceita T4? Porque o T4 é durável, ele dura até 7 dias, com certeza, dura até mais. Mas se você é o paciente que está tomando o seu T4, esquece de tomar, seu cérebro fala, eu não vou só usar o T3. Eu vou pegar esse T4 aí porque o meu dono não é confiável. Tá, então ele pega o T4 e lá no cérebro ele tem uma enzima chamada deiodinase 2, que a gente chama de D2, e lá ele faz T3. Aí ele utiliza esse T3. Então o cérebro ele é um órgão muito, muito inteligente. Ele usa T4 porque ele mesmo transforma em T3, ele tem autonomia. Agora, o resto do corpo, ele vai precisar da ajuda de órgãos como o fígado. A gente sempre diz nos nossos vídeos, ame seu fígado. Por quê? Porque ele é um dos primeiros órgãos a fazer essa conversão, a pegar T4, tirar uma molécula de iodo e fazer T3 ativo.
E adivinhe, fígado é o órgão mais detonado da maior parte das pessoas, porque o coitado do fígado tem que transformar medicamentos, cheiros, substâncias externas, substâncias que vocês passam na pele que não é, que você não comeria, né? Tudo que você não comeria você não deve passar na pele. E ele pega essas substâncias, transformam em algo palatável, né? Algo que o rim consiga eliminar. Então, são as fases de detoxificação do fígado. Se ele estivesse tranquilo, vocês se alimentando e passando pouca coisa no corpo, estaria fazendo esse T4 convertendo em T3. Mas ele não está, ele está ocupado. Os rins também, vocês, pouca água, muitas substâncias tóxicas, tudo que o fígado metaboliza, ele joga para os rins para serem eliminados. Ele transforma em algo hidrofílico, né, que gosta de água para ser eliminado pelos rins. Então, fígado, rins, baço, músculos, esse primeiro, depois, eles fazem essa conversão. Aí o T3 é jogado na corrente sanguínea e todos os nossos órgãos vão se beneficiar, inclusive o intestino. Por isso que a gente diz que o T3, ele é o hormônio de verdade que te dá ânimo, que te dá energia, que te dá um metabolismo, você é quente. Nós somos seres com uma temperatura maior ou igual a 36,6 graus Celsius. Quem dá isso é o T3 ativo, junto com uma mitocôndria, uma organela dentro da nossa célula, que também trabalha e produz calor. Por isso que pessoas que têm hipotireoidismo, elas são friorentas, elas vivem de blues, elas não aguentam a temperatura, porque dentro está frio, o problema não é fora. Isso é uma deficiência, não é algo bom sentir muito frio. Você começa a repor T4, a repor T3 e pode demorar 1 até 2 anos para você parar de sentir esse frio. Mas, na minha experiência, todos os pacientes dizem, doutora, agora eu comecei a suar, eu comecei a ter mais calor. Não é o calor do fogacho, é um calor de metabolismo, é um calor de vida. E isso tem a ver com a presença desse T3 ativo. Para ele se converter em T4, em T3 ativo e dar ânimo, energia, metabolismo, um corpo bom, um intestino bom, o intestino que funciona, eu preciso de T3 ativo. E para isso a gente tem que ativar uma enzima chamada deiodinase 1 e também um pouco da 2. O cérebro usa principalmente a 2, que ela é menos dependente de zinco, selênio e magnésio. A D1 e a D2, o corpo utiliza mais D1, utiliza a D2 também, mas mais a D1. Ela depende da presença de zinco, de selênio, de ferro, da vitamina D3. Então, é por isso que a gente insiste tanto que vocês façam a suplementação básica, né? Os 3 minerais, porque nós estamos pensando nessa conversão de T4 em T3. E o T3, ele é um hormônio tão maravilhoso que faz esse turnover, essa renovação celular acontecer. Eu não consigo fazer cocô direito se eu não tivesse a energia para minha troca intestinal fazer com que eu tenha tudo funcionando da forma que deveria ser. E existe aqui um outro porém, né? Se você não tem zinco, selênio, magnésio, ferro, vitamina D3, iodo, você vai acabar ativando o T4 para o T3 reverso, que é o hormônio da hibernação. Chama o hormônio da hibernação porque é algo que a gente, quando está numa UTI, é interessante que o paciente entre nesse T3 reverso, na hibernação, porque ele está tão doente que os órgãos não devem funcionar da forma que deveriam. E é por isso que é a única situação. Fora isso, nós não gostamos da hibernação. Nós queremos o T3 ativo. Então, precisa de zinco, selênio, ferro, vitamina D3, precisa de tudo isso. E o hipotireoidismo vai acabar ocasionando esse intestino preso, não somente pela deficiência do T3, que não vai estar ativando genes para fazer a troca de células, né, dos enterócitos, das células do intestino, mas porque ele vai acabar, e nós vamos explicar aqui no próximo vídeo, estimulando a formação de substâncias
que quem tem hipotireoidismo conhece muito bem, a gente chama de mucina, né? O paciente ele fica com o pescoço mais largo, ele fica com uma fala mais lenta, ele fica cresce aqui parece o camelo, né? Como chama? Esqueci o nome. Corcundazinha. Essa sensação de empastamento, de dificuldade de emagrecer. O paciente com hipotireoidismo, normalmente a característica dele é essa. Ele tem constipado, ele tem dificuldade para emagrecer e ele perde o seu funcionamento, a sua energia, o seu ritmo. O que ele era, ele não é mais. Então, é por isso que entender que o intestino preso, ele é um sintoma que pode ser uma consequência do hipotireoidismo, isso é importante. E corrigir o hipotireoidismo não apenas com o T4, mas também com o T3, com o T3 manipulado, certinho. Eu, Kátia, uso os T4, uso o T3 e não uso porque tenho hipotireoidismo, uso porque os meus níveis envelhecer diminuir essa capacidade também, independente da gente ter uma alimentação saudável ou inflamatória, envelhecer é perder a capacidade do T3 ser ativado. Então, é por isso que se vocês olharem no laboratório, vocês vão ver que para cada idade existe um valor de referência de T3. E T3 de adulto, ele é muito menor do que um T3 de criança. Mas não deveria ser dessa forma. Só que nós nos acostumamos a achar que envelhecer é perder T3. Mas dá sim para ser suplementado e de uma forma a fazer com que esse intestino funcione naturalmente. As deficiências hormonais como em causa de intestino preso. E falar sobre sistema nervoso autonômico é falar sobre cortisol. É importante, gente, vocês saberem que no nosso estilo de vida simpático tônico ou estressante está fazendo com que você não consiga evacuar, mesmo comendo fibras e mesmo bebendo água. Existe um sistema nervoso no nosso corpo inteiro, na nossa pele, né? O pelo eriçar, a unha crescer, é sistema nervoso autonômico. Não é você que comanda, algo que comanda, sistema nervoso autonômico. Esse sistema nervoso autonômico, no caso do nosso intestino preso, nós sempre vamos ter esse simpático e parasimpático. É igual o estrogênio e a progesterona. É uma dança equilibrada, onde a gente, se fosse dançar, vocês viriam uma dança energética na célula dessa forma, assim. Aqui parasimpático e aqui simpático. Essa é a forma coerente da gente viver. Agora, quando eu estou mais em simpaticotonia, eu fico assim, ó. E de vez em quando, eu tenho um momento de parasimpático. Mas, a maior parte do tempo, essa simpaticotonia, esse estado de alerta que vai utilizar um hormônio chamado cortisol, chamado adrenalina. Adrenalina é usada pelo corpo. E noradrenalina é usada pelo cérebro. É uma forma metilada e uma forma não metilada. Esses hormônios que mantêm esse sistema, o corpo em alerta, né? A gente fica aqui parada, esperando vir a má notícia, esperando se. Aqui é aquela pessoa que fala ela duvida de tudo, então ela não tem tempo nem de relaxar para fazer um cocô. Esses hormônios que regem a simpaticotonia, eles são liberados aonde? Aqui, ó. Tem aqui, Morém. Novamente, pela nossa hipófise,
que conversa pelo hormônio estimulador da tireoide, pelo TSH com a tireoide, e conversa pelo ACTH com a adrenal. ACTH, hormônio corticotrópico. Ele estimula a córtex da adrenal a liberar quem? A liberar cortisol, adrenalina e noradrenalina. Os famosos hormônios do me faz ficar de pé, mas também ele muito acionado, ele faz com que os meus esfíncteres, e a gente tem um esfíncter aqui chamado cárdia. Nós temos um esfíncter aqui na transição do intestino delgado para o intestino grosso, que se chama válvula iliocecal, que é a transição do intestino delgado ilho para o intestino grosso, para o seco. Então, opa, está errado. Só corrigindo aqui, gente. Eu sou melhor médica do que desenhista. Aqui, a cárdia, que é a transição do esôfago para o estômago. Aqui é o esfíncter do pyloro. Lembra do Helicobacter pylori, que é a bactéria que ela é para estar aqui em cima, mas quando ela está sendo encontrada no pyloro, ela está anômala, porque a acidez faz com que ela não fique aqui, que ela fique aqui no fundo. Então, por isso que vocês já ouviram falar esse nomezinho. Então, nós temos a cárdia, o pyloro e a válvula iliocecal. São todos esfíncteres. E o esfíncter anal interno. Esses 4 esfíncteres são regulados pelo sistema nervoso autonômico. Então, eles abririam aqui como semáforo, bem regulado. Veio a comida, abre o esfíncter da cárdia, esse mantém fechado, a comida chega no estômago, é digerida, aí ele abre, desce, fecha o outro. Depois abre aqui, depois que já absorveu os nutrientes pelo intestino delgado, ele vai para o intestino grosso. Só para vocês lembrarem, o intestino grosso, ele é chamado de o grande reservatório hídrico do corpo. Nós não nascemos peixe, a gente nasce numa bolsa de líquido amniótico, você fica ali naquele líquido, fingindo que é peixe, por 9 meses. Aí você nasce, ativa os seus pulmões, torna-se um ser aeróbico. Como Deus sabe que a gente nasceu 88% água, isso é o nascimento. Aí depois que a gente envelhece, é normal ser 75% água. Eu não acho que seja normal. Eu acho que as pessoas se acostumam a estar erradas. Então, como o ser humano esquece de beber água, porque tem preguiça, e mulher tem mais preguiça do que o homem fazer xixi no banheiro, porque quando a mulher vai fazer xixi no banheiro, a gente tem que fazer um exercício de agachamento. Por quê? Porque o vaso sanitário está sujo e aí você tem que fazer um leve agachamento, segurar, ter uma coxa forte, para que senão você vai ter que forrar todo esse vaso sanitário, limpar e ainda assim. Então, mulher pensa nisso, ela fala, nossa, eu vou ter o trabalho de fazer xixi, então eu não vou beber água. É uma conta muito infeliz essa. Se eu comi, vamos lá, dar o exemplo, se eu comi uma banana, essa banana vem aqui e tem os nutrientes que vai para o meu sangue, beleza? Depois a fibra da banana chega aqui no intestino grosso. Aí o intestino grosso pergunta, o meu dono, a minha dona, bebeu no mínimo 3 litros de água até 7 horas da noite? Se a resposta for sim, a Kátia bebeu, ele fala, então tá bom, deixa a água ir com a banana. Vai subindo aqui, vai indo para lá. Se a resposta for não, ela não bebeu, ele fala, então eu vou tirar essa água. Eu vou tirar a água da banana. Aí ele vai tirando a água da banana, até que você chega aqui com a fibra da banana ressecada.
delicadérrima. E é nessa região aqui onde tem a flexura, o ângulo do intestino descendente com o sigmoide, é onde as pessoas mais desenvolvem o quê? Pólipos, divertículos. Né? O pólipo, isso aqui é o divertículo e os pólipos é para dentro. Para a luz são os pólipos e os buraquinhos são os divertículos. Aí você faz exame, colonoscopia, uma vez por ano para ver como é que estão seus pólipos e divertículos. Não é isso. Se você já teve um pólipo, um divertículo uma vez na vida, a gente precisa refazer essa mucosa intestinal. De que forma? Um deles é beber água. Outra forma muito importante é como é que o nosso reflexo de evacuar acontece. Basicamente, nós vamos ter esse reflexo acontecendo pela presença desse cocô, da fibra. Então, é por isso que a gente precisa comer fibra, banana, abacate, goiaba, para ele estufar, aí chega aqui na ampola retal, esse estiramento dessa ampola, né, dá aquela vontade, aí precisa ir no banheiro. Mas você consegue voluntariamente falar, não, eu vou segurar. E mulher faz muito disso. Ela fala, não tenho tempo, eu vou fazer um negocinho ali, depois eu vou e solto. Isso está errado, gente. Se encheu a ampola, fecha a porta, vá para o banheiro e fique lá. Libera. Por quê? Se você achar que você é dono desse sistema, esse esfíncter anal é músculo liso e sistema involuntário, quer dizer, SMA, sistema nervoso autonômico. Se ele achar que é hora de defecar, você vai fazer cocô nas calças. Ou então, se ele achar de novo que eu estou em sistema de alerta, eu estou preocupada com a guerra ali, com o jogo ali. Gente, não adianta se preocupar, senão você vai deixar o seu sistema nervoso autonômico em alerta e você não vai relaxar esses 4 esfíncteres para evacuar. Então, até para fazer cocô, a gente precisa estar num estado de paz de espírito. Deixa o seu cocô embora, né? Porque para que segurar cocô? E estava aqui até discutindo com a Maureen que só a gente pode fazer a limpeza nas nossas gavetas, nos nossos armários de casa, a empregada ou o marido. Ninguém pode fazer por você, porque você precisa limpar, eliminar coisas que não é mais do seu uso. Então, o cocô faz parte também, ele precisa ser eliminado. E como? Você se dando o direito de entrar em parasimpático. O parasimpático usa acetilcolina, que é o neurotransmissor, que é a substância que dá memória e paz de espírito. Mas para isso é um treino. Então eu preciso beber água, eu preciso ter esse estado de relaxamento e eu também preciso falar para o meu cérebro o que eu estou vendo na televisão, nos jogos, o que eu estou vendo tem que ser bom. Seu cérebro não sabe ver a realidade do ilusório. Por isso que olhar coisas boas, assistir coisas boas é muito importante para ativar ou não essa glândula adrenal. Então, tudo começa pela visão, audição, olfato, tato. Colocar os pezinhos, e aqui pensar num pezinho, nem sei como desenho mais um pezinho, um dedão, 1, 2, 3, 4. Pensar no seu pé, no chão, sem os sapatos, essa é a propriocepção. Aonde eu me localizo, quem eu sou. Então, por isso que andar descalço de manhã, de noite, o máximo que você puder, ele vai te dar para o seu sistema de luta ou fuga essa sensação de relaxamento. Olhar para o sol, acalmar, respirar, tudo isso tem a ver com os nossos 5 sentidos. E isso vai fazer toda essa interferência no nosso intestino preso. Então, defecar acaba sendo um reflexo involuntário,
onde a gente tem um poder voluntário a partir do momento que a gente escolhe os 5 sentidos melhores possíveis no nosso dia a dia. E se eu também vou fazer do meu dia a dia com meus 3 litros de água, com as minhas 3 frutas, com o meu prato de mato, com uma conchinha de feijão e uma proteína, ser a matéria-prima que é o nosso cocô. Vocês entenderam como um simples ato de fazer cocô exige de você uma constância no beber água, no comer as fibras, que é a matéria-prima do cocô. Também exige de você que você procure uma ajuda médica, que dose os seus hormônios, um T3 livre, um cortisol no sangue matinal, para entender aonde você se encontra. E é claro, mudar o estilo de vida, mudar o estilo de alimentação, mudar o estilo de afazeres, né? De divertimento. Às vezes é divertido assistir filmes de terror, mas o seu cérebro não acha divertido, o seu sistema nervoso autonômico não acha divertido. É por isso que assistir filmes como o próprio dorama, ou como o próprio filmes românticos ou desenhos, ele é muito melhor para regular, para fazer um simples cocô.